Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui desse canal. E hoje nós vamos pro nosso devocional número 7. É uma atualização aqui sobre os nossos devocionais. Agora vai acontecer em um formato gravado. Eu vou fazer um estilo mais clean, mais minimalista mesmo. Acabei de clicar para começar a gravar. Clico ali na hora de acabar e vou postar sem edição, sem nada, tá bom? Inicialmente, pode ser que no futuro comece a fazer algumas edições, mas por enquanto vai ser assim, para justamente você ver que o nosso devocional ele é bem fluido, é um papo mais sincero, cara a cara, eu e você, tá bom? Então, compartilha esse vídeo aqui com alguém que precisa escutar a palavra de Deus hoje, com alguém principalmente que precisa descobrir o seu propósito de vida. Então, recapitulando, nós estamos utilizando esse livro aqui, Uma Vida com Propósito, como base, tá bom? Para os nossos devocionais. Se você quiser comprar ele para ler, eu vou deixar o link aqui na descrição, tá bom? Você pode comprar pelo link que está aqui. Você vai clicar, vai direto para o Mercado Livre e é só colocar na sua cestinha para comprar e você compra, tá bom? Eu recomendo. Mas vamos lá então para o nosso devocional de hoje. Aqui, logo abaixo, hoje o título do nosso devocional é A Vida é uma Atribuição Temporária. E eu vou ler aqui os versículos que tem desse capítulo, que é o seguinte: Senhor, faze-me lembrar de quão breve será o meu tempo na terra. Faze-me lembrar de que os meus dias estão contados e que a minha vida é efêmera. Salmos 39, 4. Viverei poucos anos aqui na terra. Salmos 119, 19. Então tem esses dois versículos aqui para reflexão de Davi. Davi ele fala para Deus lembrá-lo de que a vida é breve. Acredito eu que em alguns momentos da vida pode ser que a gente se acostume, né, com as felicidades mundanas que tem por aqui. E isso infelizmente pode sim nos atrapalhar no nosso propósito e esquecer que o nosso propósito que a gente começa aqui existe uma continuidade lá na eternidade. Se nós vivermos de acordo com a vontade de Deus, crermos em Deus e aceitarmos o Filho dele, Jesus, que morreu pelos nossos pecados. Então vamos lá para o nosso devocional. Seguindo aqui para a linha de raciocínio, né? Após ler esse versículo, dá para a gente refletir, dá até para a gente simbolizar aqui uma linha. A gente nasce, cresce, se torna adulto e vem a velhice. Esse é o ciclo natural da vida. Alguns, infelizmente, não crescem, né? Cada um aí vive o tempo que é determinado para cada um. Mas o ciclo natural normalmente é assim. E quando chega na velhice, a única coisa que vai te restar depois disso é a morte. A gente já sabe. Então, infelizmente, todas as pessoas que a gente conhece, que já são idosos, né? A gente sabe que em algum momento a gente pode perder essas pessoas. Isso dói na gente, mas quando a gente sabe que uma pessoa chegou na velhice vivendo o propósito de vida dela, que essa pessoa, mesmo na velhice, ainda ama a Deus, é nítido que essa pessoa é serva ou um servo de Deus, a gente sabe que depois da morte tem uma eternidade e essa pessoa vai continuar por lá. Tudo que ela fez aqui. Então, essa é a questão de você viver a tua vida com um propósito e com o propósito que Deus criou para você. Porque a eternidade ou vai ser de alegria com Cristo ou vai ser sem alegria e sem Cristo. Essa é uma verdade que você precisa aceitar. E o quanto antes você aceitar, isso é melhor para você. Então, a nossa vida é por um breve período. A Bíblia ela traz várias referências, né, sobre a brevidade da vida também. Ela traz, às vezes, a vida como uma neblina, como uma sombra, como uma porta estreita, uma passagem, um sopro, enfim, um fio. A Bíblia ela traz essas menções, às vezes, da vida para simbolizar, para nos mostrar e nos alertar o quão breve é a vida aqui. E isso nos ajuda a refletir, a tomar decisões melhores enquanto estamos aqui, a viver de fato a vida que Deus quer que nós vivemos. Então nós não temos noção de quanto tempo a gente vai viver e de quão curta é a vida. Tem um pensamento muito comum das pessoas que eu tenho que aproveitar a vida. Só que esse pensamento muitas vezes é de viver uma vida pecaminosa, de viver uma vida com escolhas erradas, ao invés de viver uma vida com Cristo,
uma vida que realmente você cumpre o seu propósito, que não é só sobre você, é sobre também beneficiar pessoas através de você. Então, nunca se esqueça de duas verdades, que a sua vida ela é breve aqui, ou seja, você não faz ideia do quanto tempo você pode viver, e que a Terra ela é temporária, ou seja, tudo que nós vemos aqui, tem gente que acha que o inferno vai ser igual à Terra, né? Ah, que aqui é o inferno é parecido com isso aqui, não. Sinto muito em te informar, eu nunca fui lá e pretendo nunca ir, mas a Terra que você vê hoje, um dia ela vai deixar de existir. Então a sua vida é breve e essa Terra ela também é temporária, então tudo aqui vai acabar. E o que vai determinar a eternidade, a forma como você vai viver lá, é se você viveu aqui o seu propósito ou não. Se você viveu aqui uma vida com Deus ou não. É isso que vai determinar. Então, por que acreditar nisso faz diferença, né? Por que acreditar que a vida é temporária? Por que acreditar que a eternidade ela existe vai fazer diferença na descoberta do seu propósito de vida? Saber que existe um destino nos ajuda a tomar decisões melhores. Saber que existe um destino para a nossa vida nos ajuda a todos os dias viver cada dia com mais consciência de que cada ato que a gente comete é 100% uma decisão nossa. Então, por exemplo, o fato de eu acordar, de eu fazer algo na minha casa, para minha família, cuidar bem dela é uma decisão. E o fato de eu escolher não cuidar dela nesse dia também é. Ana, mas uma coisa tão simples assim é cumprir o meu propósito de vida? Sim. Às vezes Deus te chamou, como eu já falei várias vezes aqui, às vezes o seu propósito de vida é ser uma excelente mulher dentro do seu lar. Você está sendo uma excelente mulher dentro do seu lar? Hoje em dia é difícil. É muito difícil ter mulher que quer cumprir o papel dela. Não é que você não possa trabalhar fora. Você pode ser sim uma mulher que faz tudo. A mulher de Provérbios 31, ela vai até em outro país se precisar para arrumar alimento para a casa dela. Mas tem mulheres que Deus chamou para ser esposa e nada mais do que isso. Tem mulheres que Deus chamou para ser esposa, dona de casa, mãe e empreendedora. Tem mulheres que Deus chamou para ser só empreendedora e ser sim uma esposa, mas não ser dona de casa, e tá tudo bem. O que vai definir isso é você saber o que Deus chamou para fazer, qual é o seu propósito de vida, o que você tem que fazer da sua vida e fazer disso bem feito. Fazer essas ações, cumprir o teu papel muito bem feito aqui nessa terra. Se é para ser uma dona de casa, seja uma dona de casa excelente. Se é para ser uma mulher de negócios, seja uma mulher de negócios excelente. Mas não falhe no teu papel. Isso é difícil, né? Eu sei, a gente é falho. Quando a gente fala assim, não falhe no teu papel, é difícil, porque em algum momento a gente acaba falhando. Mas o fato de você ter essa consciência de eu preciso agradar a Deus, eu não posso falhar com Deus, nos ajuda a falhar menos do que falharíamos no dia a dia. Se você não tivesse uma intimidade com Deus, se você não vivesse o seu propósito de vida. De 10 falhas que você cometeria, às vezes você vai cometer só uma. E isso já é muito bom. Já é muito bom, porque infelizmente a gente sabe, a gente é ser humano, enquanto a gente está nessa terra, a gente é pecador, a gente vai cometer erros sim, mas nunca se esqueça, tá? Que os erros que você comete, as decisões que você toma são só suas. Nunca transfira a culpa para ninguém. Ah, eu fiz isso porque o fulano... Não, você fez isso porque você quis. Se você cometeu um erro, um pecado, você cometeu porque você quis. Não, porque fulano tá fazendo isso comigo, tá bom. Mas eu tenho certeza que havia uma opção melhor do que ir lá e errar com essa pessoa ou errar com algum compromisso. Sempre existe uma opção boa e uma opção ruim, e é você quem escolhe. E essas escolhas fazem diferença no teu propósito de vida. Então, continuando aqui, nossa identidade, ela está no lar eterno. Então, por isso que nesses últimos devocionais a gente tem falado tanto sobre eternidade. Você ter noção que a eternidade faz diferença no teu propósito de vida, muda tudo como você vive a vida aqui. Então, quando nós entendemos isso, deixamos de nos preocupar tanto com as conquistas aqui e focar nos lugares errados e nas escolhas erradas, quando a gente entende realmente isso, a gente passa a viver uma vida melhor.
Então você não vive aqui a vida só ansiando por ter dinheiro, ou só ansiando por casar logo. Às vezes você tá solteiro e quer muito casar, mas você não... Tipo assim, você vai casar e depois? E aí? Ah, não sei o que eu vou fazer na minha vida. Então descobre primeiro o seu propósito de vida. O que você quer pra tua vida? E o que você quer tá alinhado com o que Deus quer pra tua vida? Sim, Ana. O que eu quero pra minha vida é arrumar um emprego CLT na área que eu gosto e casar. E ter uma vida feliz com meu marido. Então pronto, perfeito. É essa a tua vida? Orou. Deus falou no teu coração que é essa vida que Ele quer também pra você? Vai em frente, arruma o teu emprego, o teu marido vai chegar na hora que ele tiver que chegar, tá bom? Para de se preocupar com algumas coisas assim, porque eu sei o quanto às vezes a gente quer muito logo casar, namorar, conquistar as coisas, mas tudo isso, até mesmo um casamento lá no céu, não vai ter marido e mulher. Lá no céu nós seremos todos irmãos, amigos, tá? Então assim, hoje, você se preocupar tanto em encontrar alguém para casar e esquecer de Deus, não tem como você amar um cônjuge, amar uma pessoa se você não se ama e não ama a Deus primeiro de tudo. Não tem como, não tem como, não tem como, tá? Eu posso dizer isso para você que não tem como. Porque a partir do momento que eu deixo Deus de lado, que eu deixo o amor por mim mesma de lado e passo a colocar o meu marido acima de tudo, as coisas elas não vão dar certo. Tem que ser ao contrário. Primeiro Deus acima de tudo, o amor a mim mesma, porque só me amando eu posso amar o meu próximo. Então ame o seu próximo como a si mesmo. Então você primeiro precisa se amar. Você precisa ter isso dentro de você. Então para você descobrir o seu propósito, você precisa fazer boas escolhas e escolher viver o que Deus quer para a tua vida. No final de tudo, é essa o X da questão. Então assim, Deus ele deixa muito claro que o propósito da nossa vida é abençoar os outros além de si mesmo. E eu até deixei aqui um versículo, né, que é Tiago 4:4, que a gente consegue, caso você queira falar, Ana, de onde você está tirando isso? Não é da minha cabeça, tá bom? Eu vou até abrir aqui a minha Bíblia com você, que o nosso propósito de vida é sobre outras pessoas. Ó, Tiago 4, versículo 4. Deixa eu ver aqui se eu abrir certinho. Tá. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Então, quando a gente passa a amar somente as coisas do mundo, a gente deixa de amar as coisas de Deus, a gente deixa de cumprir o propósito de Deus, a gente deixa de abençoar outras pessoas. Então a gente passa a cumprir os nossos próprios prazeres. Aqui no capítulo 4 de Tiago, a gente vê logo aqui, ó, o título, A Submissão a Deus. Esse capítulo ele é bem legal porque ele fala sobre isso, sobre ter uma submissão a Deus. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Esse versículo aqui ele fala bastante sobre os nossos desejos carnais e o quanto isso não ajuda em nada o nosso próximo. Nada disso ajuda o nosso próximo. Então, se o que você faz hoje da tua vida não está ajudando ninguém, e quando eu falo ninguém, não significa o mundo inteiro, a sua cidade inteira, não. Estou dizendo quem está do teu lado. Se o que você está fazendo hoje não muda em nada a vida de quem está do teu lado, então você já está errado. Você tem que, de alguma forma, transformar a vida do teu marido, dos teus filhos, dos seus amigos, de quem está perto de você. Essas pessoas elas precisam enxergar que você é diferente. Elas precisam ver em você uma esperança, elas precisam ver em você o benefício de buscar a Deus, sabe? Para que elas também queiram buscar a Deus. Então, abençoe as pessoas que estão ao seu redor. Quando eu falo abençoar, não significa dar dinheiro, dar presente, dar emprego. Não, não é isso não, tá bom? Abençoar outras pessoas é fazer, por exemplo, o que eu estou fazendo aqui. Eu estou abençoando tua vida, te levando conhecimento. Se você pegar tudo que eu venho falando todos esses dias, eu tenho certeza que alguma coisinha na tua vida, na tua mente, pode mudar. Eu tenho certeza que se você pegar tudo isso que você está aprendendo e orar, falar, Jesus, eu vi lá a Ana falando que se eu te buscar, eu vou descobrir meu propósito de vida e vou viver uma vida mais feliz e tranquila, né?
na minha mente, não que as coisas ao nosso redor vai dar tudo certo, mas que a minha mente vai ser uma mente mais tranquila e feliz, tô aqui disposta a te buscar para viver isso. Então, eu tenho certeza que de alguma forma você está sendo beneficiado. Então, nunca dê espaço pro ego, tá bom? Nunca dê espaço pro ego, para suas próprias vontades, à custa da tua própria alma. Não entrega isso de mão beijada pro diabo, para os seus desejos, tá bom? Sempre escolha as coisas, pense sempre, quando você tiver que tomar uma decisão, pense, eu vou agradar a Deus com isso? Isso vai me tirar do meu propósito de vida? Do caminho que eu quero seguir? Se a resposta for sim, não faça. Sai. Sabe? E se alguém que tá do teu lado e essa pessoa não é pra estar do teu lado, fala, fulano, foi bom até aqui, mas infelizmente eu não quero mais ter contato com você, eu preciso seguir minha vida distante de você. E tá tudo bem. Deus manda nós amarmos todo mundo. Deus manda amar nossos inimigos, mas em nenhum momento Deus não manda você viver grudado com quem te faz mal. Pelo contrário, tem versículos na Bíblia que fala sobre isso, que quem vive grudado demais até com outras, às vezes pode até ficar pior, tá lá em Provérbios. Mas você precisa amar as pessoas, se estiver ao seu alcance em ajudar as pessoas, mesmo que essa pessoa seja seu inimigo, ajude. Porém, se essa pessoa te tira do caminho de Deus, você não precisa ser amigo dela. Você não precisa estar grudado nessa pessoa o tempo todo. Se essa pessoa precisar de você, ajude sim. Mas não precisa viver grudadinho não. Cada um vive no seu espaço. Cada um segue a sua vida. Até que um dia, se esse um melhorar, se esse um tiver juízo na eternidade, vocês possam viver juntos eternamente grudados. Tá? Lá vai ser todo mundo junto. Então, mas aqui na Terra você precisa selecionar, saber selecionar coisas, pessoas, tomar boas decisões para você não sair do caminho que você precisa seguir, tá? E continuando aqui, nós não somos completamente felizes na Terra, porque nós não fomos criados para isso. Então, assim, quando eu falo de ter uma mente mais feliz e tranquila, é o que um dia o pastor ali na igreja falou. A partir do momento que você entende, ele estava falando sobre quando os discípulos estavam no barco, veio a tempestade, né? Ele estava falando dentro dessa passagem, mas eu achei muito interessante que, mesmo em meio à tempestade, mesmo Jesus estando dentro do barco, porque Jesus estava lá, mesmo em meio à tempestade, Jesus estava lá. Jesus nunca saiu de lá. Só que Jesus também não fez a tempestade parar, assim como todo mundo pensa. Ai, que começou a ficar difícil, os discípulos falaram Deus e Jesus acalmou o mar. Não foi isso que aconteceu, não. A tempestade ficou um bom tempinho lá. Só que Jesus estava lá. O que isso quer dizer? A gente não vai ser feliz o tempo todo, a vida não vai ser fácil o tempo todo, mas a partir do momento que você tem Jesus com você tem paz com você. Se você tem a paz de Cristo com você, pode vir o vento que for, pode vir a luta que for, o problema que for, você ainda vai estar em paz, você ainda vai estar bem, porque você sabe que o propósito que você está seguindo é o propósito que Deus escolheu para você. Então tá tudo bem. Pode estar faltando dinheiro, pode estar faltando até comida, mas você tá bem, porque o caminho que você está seguindo é o que Deus quer que você siga. Ah, Ana, mas Deus quer que as pessoas passem fome, que passem crises financeiras. Deus, ele não quer isso para a vida de ninguém. Só que tem uma coisa em mente. Deus, ele não é porque ele é Deus, ele é pai, ele ama, que ele também vai te dar tudo de mão beijada nessa vida, tá? Você tem que trabalhar, você tem que fazer sua parte. Essas coisas aí, você tem que fazer sua parte. Se é para ter um emprego, entre no emprego que você sabe que é um emprego que Deus está te direcionando. Não vai para um emprego que talvez é um lugar que você pode se perder, porque tem muito disso. Tem emprego que, infelizmente, tem gente que não dá certo. Porque pode ser um caminho de perdição, mas tem outro emprego que dá certo, então vai no outro emprego. Também não fica desempregado aí achando que, só porque o meu sonho era trabalhar naquela empresa, eu não consegui, não vou trabalhar em lugar nenhum mais. Não é assim.
tenta outra coisa. Se não deu certo uma coisa, tenta outra. E assim vai. Mas não significa que, porque você é filho de Deus, Deus ele vai te dar tudo. Não. Deus ele não é igual ao diabo. O diabo, ele te ilude. O diabo ele até fala que vai te dar tudo. O diabo ele te promete 1001 felicidades. Nossa, ele te dá tudo, se você quiser ele te dá. Mas na hora que ele te tira, você vai se arrepender profundamente. Talvez a hora que você se arrepender vai ser tarde demais. Já Deus não. Ele não promete uma vida fácil, um caminho fácil aqui. Pelo contrário, ele fala, tem de bom ânimo. Eu venci. Ele deixa bem claro, Jesus se tornou homem aqui para mostrar que a vida ela realmente não é fácil, mas Jesus tinha um propósito e ele cumpriu o propósito dele mesmo com todas as dificuldades que ele tinha. Mesmo com medo, porque Jesus teve medo, Jesus teve ansiedade, Jesus ele passou por uma crise emocional, mas mesmo com tudo isso, ele venceu. E se você estiver firmado em Cristo, tá? Só se estiver firmado em Cristo, você também pode vencer. Então, o seu propósito de vida é sobre isso. É essa felicidade que você precisa ter dentro de você. Não é que as coisas vão estar bem o tempo todo, mas é que Cristo está com você e por isso você é feliz. E você nunca vai ser 100% feliz aqui nesse mundo, porque a felicidade plena, a felicidade eterna é só com Cristo na eternidade. Então, tudo que não é eterno é eternamente inútil. Essa frase é uma frase legal, que eu gosto bastante. E às vezes ela vem no meu pensamento que tudo que não é eterno é eternamente inútil. Você passa a escolher melhor. Às vezes quando eu tô ali no meu dia, tô pensando em alguma coisa para colocar no meu negócio, por exemplo. Aí eu penso, será que isso vai ser bom? Será que isso me afastaria, talvez? Será que isso é inútil? Será que isso é eternamente inútil? Será que eu devo mesmo fazer isso, Jesus, Espírito Santo? Aí eu vou lá e lembro que tudo que não é eterno é eternamente inútil. Se algo que eu vou fazer vai me tirar da eternidade, isso não é eterno, isso é meramente passageiro, é algo que às vezes eu estou fazendo ali na hora só por um desespero, só por uma impulsividade, então não, eu não vou fazer. Então Jesus me ajuda, me dá clareza para dizer não, para eu não continuar com o que eu estava pensando em fazer e eu vou lá e não faço mais. Então é sobre isso. Escreve essa frase em algum papel, no seu celular e comece a pensar também quando você tiver que tomar uma atitude. Tudo que não é eterno é eternamente inútil. A meta de Deus para sua vida não é prosperidade material ou fama, tá? A meta de Deus para tua vida é primeiro de tudo, Deus nos criou para viver uma vida perfeita. Só que a gente foi lá e estragou com tudo, né? A gente foi lá e estragou com tudo. Aí Deus ele tinha um plano já preparado para você. E como prova disso, como prova de amor que ele tem por você, ele deu o único filho que ele tinha e passou pela dor de entregar o filho dele por você, por mim, que não merecia nada. E Deus, então, ele não nos promete uma vida aqui com prosperidade, é o que eu falei antes. A vida aqui ela não vai ser fácil. Deus ele te criou para viver eternamente com ele, na glória com ele, glorificando ele, porque ele te ama. Deus ele não criou robô, ele criou pessoas que têm livre-arbítrio. E ele só quer que você o ame, que você o veja como criador. Sabe? Pensa comigo, quando você cria uma coisa, já pensou sua criação se virar contra você? Você não gostaria de receber glória da sua criação? Quando eu crio algo, por exemplo, eu crio logotipos, né? Às vezes você quer começar um negócio, uma empresa quer criar lá a marca dela. Se você precisar do design, eu crio logotipos. Mas já pensou, eu crio algo e esse algo esse algo é tão ruim que não traz glória nenhuma pro meu nome, sabe? Tipo, não traz vantagem nenhuma ali pro meu negócio. Tipo assim, Ana, eu já descartaria isso, só que é diferente de mim, graças a ele, né? Graças a Deus, Deus ele não te descarta. Deus ele te dá chances para melhorar. Então, Deus ele criou você de um jeito tão perfeito, com tanto amor, para você viver um propósito de vida lindo. Mesmo que você sofra em alguns momentos, não significa que deixa de ser lindo, tá?
Deus te criou para viver a eternidade com Ele e você quer focar só em coisas que Ele não te criou para viver. A função de uma logomarca, de um logotipo, é ela ser a cara de uma marca. O que adianta um cliente me pedir uma marca e não usar? O que adianta ele pegar tudo que eu criei e simplesmente excluir, não mexer com nada e não colocar lá na fachada da loja dele para todo mundo ver? Sabe, perde a funcionalidade, perde a intenção para a qual aquilo foi criado. A mesma coisa você não foi criado para ser rico aqui na Terra. Você pode ser se você quiser trabalhar, se esforçar, se dedicar. Deus não vai te impedir disso não. Mas, porém, todavia, Deus te criou com outro propósito. Deus te criou com o propósito do quê? De viver a vida eterna com Ele. Então, isso é algo importante de saber, porque tem gente que quer muito ter prosperidade financeira aqui na Terra, só que às vezes não consegue. Só porque você não consegue, às vezes tem gente que se revolta com Deus. E é normal, até eu confesso que eu também já me perguntei para Deus por que os filhos das trevas às vezes conseguem algumas coisas e a gente que faz tudo certo não consegue, né? Mas é isso que eu falei também anteriormente. Quem quer ser um filho das trevas consegue as coisas mais rápido assim, porque eles precisam viver uma ilusão para ficar trancado naquilo. Porque enquanto os olhos deles estão tapados, enquanto eles têm tudo, enquanto eles estão vivendo naquela ilusão, tá tudo bem, a vida tá confortável, então eles não precisam pensar na eternidade, eles não precisam pensar no que vai ser deles após a morte. Já Cristo não. Ele, tira a venda dos nossos olhos e faz a gente ver o mundo como ele é. Faz a gente enxergar a realidade como ela é. Então, Cristo, ele não nos engana. Ele criou a gente para um propósito e ele só quer que nós vivemos esse propósito. A vida aqui, ela é só um capítulo, tá? Tem um livro que foi criado para você. E a vida aqui nessa terra é um desses capítulos. Os outros é lá na eternidade. Você não fica à mercê de reconhecimentos aqui na terra quando você entende isso. Porque, por exemplo, eu tenho a minha empresa, eu faço os meus trabalhos. É muito legal receber um elogio, um reconhecimento, às vezes alguém falar de mim. Só que se eu vivo a minha vida só atrás desses reconhecimentos de que, nossa, ela tem uma empresa, tipo assim, é algo tão vazio, sabe? Não é bem melhor eu ter a minha empresa se alguém tá falando de mim ou não? Tanto faz, mas o que importa é que Deus se orgulha de mim, que eu tenho trabalhado de uma forma honesta para eu ter as minhas conquistas pessoais, sim, mas ao mesmo tempo também abençoar outras pessoas através dos meus trabalhos, abençoar outras empresas, ajudarem elas a venderem mais, abençoar outras pessoas, a ensinarem elas a começarem a fazer as coisas ali para as redes sociais, abençoar você para começar a buscar o seu propósito de vida através aqui do YouTube. Então, assim, quando você para pensar em Deus, em agradar a Deus e não ao mundo, você para de querer reconhecimento de quem você não precisa ter. E isso é muito importante. Como o fato de a vida ser uma atribuição temporária deve mudar a minha maneira de viver neste exato momento? Essa é a pergunta que eu vou deixar para você refletir durante o seu dia, tá bom? Deixa eu até abrir aqui o livro. Com tudo que nós falamos hoje, eu quero que você pense, tá? Durante o seu dia, durante essa semana, pensando na eternidade. Como o fato de a vida ser uma atribuição temporária deve mudar a minha maneira de viver neste exato momento? Ou seja, com o fato de que você sabe que a vida ela é curta, de que a vida passa rápido. Como hoje, você sabendo de tudo isso, como hoje isso pode mudar a sua vida nesse exato momento? Em qual área da tua vida você vai começar a mexer hoje? Para você pensar mais em agradar a Deus e viver na eternidade, e não só ter uma vida aqui na Terra. Lembrando aqui que nenhum momento eu ou o autor desse livro aqui, ou até mesmo Deus, quer que você viva uma vida miserável aqui na Terra. Não é essa a vida que Deus quer para você. Pelo contrário, os filhos de Deus merecem ser ricos, terem dinheiro sim, para inclusive ajudar outras pessoas, mas
não significa que você não pode buscar essas coisas aqui. Só significa que o quê? Nunca tenha nada disso acima do seu amor a Deus. Ame a Deus acima de tudo, sobre todas as coisas. E o que você precisar, o que for necessário, Deus vai te suprir. O que você precisa é comer, vestir, ter um sapato, isso Deus sempre vai te prover. Deus sempre proveu isso para mim, para minha família. Comida, roupa e sapato nunca faltou. E é isso que eu preciso para viver. Eu não preciso de mais dinheiro. Eu quero ter mais dinheiro. Estou trabalhando para ter mais dinheiro. E se Deus quiser, eu vou ter mais dinheiro. Mas eu não preciso disso para eu ser feliz. Eu não preciso disso para cumprir meu propósito de vida. Eu não preciso disso para viver na eternidade. E se um dia Deus quiser que dentro do meu propósito inclua ali ajudar organizações que ajudam pessoas, né, com cesta básica, às vezes ajudam pessoas a saírem de circunstâncias ruins. Se Deus quiser me abençoar financeiramente para ajudar essas pessoas, eis-me aqui estou. Mas se também Deus não quiser isso para minha vida, tá tudo bem. Então o fato de você entender que o seu propósito de vida ele é maior do que qualquer outra coisa, você entende no seu coração que mesmo que você queira coisas grandiosas, essas coisas elas são passageiras e você não precisa delas para viver. Você pode tê-las sem problema algum, mas você não precisa ficar na dependência e só desejar coisas temporárias. Eu espero muito que você tenha entendido que o propósito da sua vida vai muito além de coisas terrenas, de desejos, de sonhos terrenos, e que você possa buscar profundamente mais a Deus, que você possa se tornar cada vez mais íntimo de Deus e queira ansiar pela eternidade, que você não tenha medo do que virá depois da morte, mas sim que você deseje isso, que você deseje estar na eternidade com Cristo. Vamos finalizar aqui com uma oração. Se você pode fechar os seus olhos, feche os seus olhos, se não, vai escutando aí. Senhor Jesus, muito obrigada por mais um dia, mais uma oportunidade de estar aqui gravando esse vídeo. Eu espero muito que essas palavras toquem ao coração de alguém que precisa escutar isso hoje, alguém que se sente perdido na vida, alguém que acha que a vida aqui é só sobre bagunça, dinheiro, só sobre desejos carnais, e esquece que existe uma eternidade, esquece do Senhor, que só o busca aos domingos e não o busca todos os dias. Eu peço que o seu Espírito Santo possa entrar no coração dessas pessoas, de cada um que assistiu esse vídeo, de todos que eu amo, de todas as pessoas que eu conheço que precisam de Ti, e todos nós precisamos de Ti, inclusive o meu coração. Entre no meu coração também, nunca saia dele. Eu peço hoje, Deus, que a Sua graça esteja sobre nós e que o Senhor sempre nos traga sabedoria, nos ajude a fazer boas escolhas no nosso dia a dia. Que essa semana seja uma semana de bênçãos, mas também com escolhas conscientes. Que as nossas escolhas dessa semana sejam escolhas que vão agradar ao Senhor, ao seu coração. Eu declaro aqui hoje que a vida de cada um que assistiu esse vídeo, a vida de cada um, da família, de cada pessoa que assistiu esse vídeo, que todos possam viver o propósito que o Senhor criou para eles viverem. Em nome de Jesus, amém. Que o seu dia seja muito abençoado e a sua semana também. A gente se vê amanhã no próximo Devocional.